Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário. Toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo informação importante, ajudando você nas suas dúvidas, né? Para você participar do Papo Previdenciário é muito simples. Deixe o seu comentário, a sua dúvida aqui nos vídeos do canal, que sempre comente se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, que a gente vai trazer as suas dúvidas aqui e vai responder para você de uma forma descomplicada e vai te ajudar. Às vezes tem pessoas que têm dúvidas importantíssimas no direito previdenciário, não consegue solucionar, a gente aqui vai solucionar para você, perfeito? Olha só, a primeira pergunta que eu tenho é do Lenilson Souza. Ele pergunta o seguinte: me aposentei por invalidez com salário mínimo, contribuí para a Previdência há 30 anos, tenho direito a 2% por ano de aumento? Lenilson, vamos entender como funciona esse aumento de 2% aí, só para ficar claro para você. Então hoje, quando você aposenta após a reforma da Previdência, na grande maioria dos casos das aposentadorias, leva-se em consideração a sua média contributiva de juros de 94 até a data de entrada do seu requerimento. Então, eles vão fazer uma média, né? Pegar todos os seus salários de contribuição, 100% desse valor desses salários, e depois que eles fizerem isso, eles vão te pagar 60% dessa média apurada e mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição no caso do homem. Então, como você tem 30 anos de contribuição, você tem 10 anos a mais dos 20, vai aumentar 20% na sua média contributiva, você vai receber 80% da média. Mas o INSS ele já faz isso de forma automática, né? Então é bem provável, se você tiver os 30 anos certinhos, se não tiver nenhuma falha nas empresas, se efetivamente você comprovou esse período, né? O que quer dizer isso? Às vezes você tem uma empresa lá que não tem a data fim, e aí o INSS, na concessão da aposentadoria por invalidez, não te solicita nenhuma documentação, elimina essa empresa do seu cálculo e simplesmente te concede o valor que tiver lá. Então é importante pegar uma cópia desse processo administrativo seu, verificar se efetivamente foi considerado esses 30 anos completo, tá? Mas se estiver completo, o INSS já considera isso de uma forma automática. Pode ser que ele elimine contribuições do seu cálculo também, quando ele identifica que é mais viável você pegar, por exemplo, 70% do que 80%, porque os outros 10% estão diminuindo a sua média contributiva. Então esses descartes de contribuições também são possíveis de ser feita, depende de cada situação, tá? Mas o ideal aí é pegar uma cópia completa do seu processo administrativo, identificar o tempo de contribuição que foi considerado na sua contagem aí na aposentadoria por invalidez, que vai fazer total diferença. Mas sim, você pode incluir 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição no cálculo da sua aposentadoria hoje. Perfeito? Vamos lá para a segunda pergunta que a gente tem aqui, é do Paulo Cirilo Gomes. Ele pergunta o seguinte, olha só. Boa noite, doutor. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo jóia. Eu dei entrada na aposentadoria por deficiência, grau leve. Tenho quase 30 anos de contribuição, mas trabalhei em área insalubre, ruído de 90 decibéis por 18 anos. Nas perícias médica e social, minha pontuação foi suficiente, até abaixo, ou seja, foi reconhecido como deficiente. Mas foi indeferido, pois o INSS não reconheceu o tempo especial. Tem alguma chance de reverter recorrendo na justiça? Obrigado e uma ótima noite. Paulo, período especial conta na aposentadoria da pessoa com deficiência, só que ele conta de forma diferenciada. Então funciona assim, essa regulamentação dos períodos especiais, ele está lá no decreto 8.145 de 2013. Então, embora você não possa somar o tempo de período especial com o tempo de deficiência, ele tem uma redução em função dessa negativa de somar. Então, ao invés de você computar 40%, no caso da deficiência leve aqui, ruído, né, você vai computar 32%. Então veja que você vai perder 8% se fosse uma aposentadoria comum. Essa perda de 8% é exatamente para ajustar, né, esse período de contribuição seu para ele ser computado, para ele ser considerado. Na justiça tem chance sim de reverter se o PPP estiver correto, né? Então o PPP ele tem que ter todas as formalidades corretas. Então os níveis de ruído tem que estar indicados de forma correta, a metodologia do ruído tem que ser correta, tem que ter o responsável pelos registros ambientais. Então, se o PPP estiver correto, se todas as informações que você trouxe aqui para a gente estiverem corretas, você tem sim chance de reverter isso e de conseguir a sua aposentadoria por deficiência. E aí vale muito a pena, né? Porque a aposentadoria por deficiência, ela tem a média contributiva aí muito melhor do que as outras aposentadorias. Então, já sugiro, entre em contato com um profissional de sua confiança para ele planejar isso tudo direitinho para você e aí sim entrar com o processo judicial, que você tem grandes chances de reverter se estiver tudo correto. Perfeito? Vamos lá para a próxima dúvida que a gente tem aqui, é da Milena. A Milena pergunta o seguinte: boa tarde, doutor. Tive minha perícia presencial na semana passada, ok?
o perito me disse apenas para acompanhar o resultado pelo aplicativo do INSS, mas não disse se eu estava apto a voltar ao trabalho ou não. De fato, eles não falam, né? É só à noite que você fica sabendo do resultado. Não tive resultado do mesmo e entrei com o acerto pós-perícia e já anexei os documentos exigidos. Ok. Mas o médico que me acompanha me liberou para voltar às minhas atividades laborais. A minha dúvida é, nesse meio tempo em que espero o resultado, posso voltar a trabalhar? Milena, isso acontece muito, tá? Infelizmente, né? Então o INSS ele tem um prazo para fazer esse acerto pós-perícia de 5 dias. Mas adivinha, não estão cumprindo esse prazo, né? Então tem pessoas que estão aguardando esse acerto pós-perícia já faz 2, 3 meses. O que acontece é que no decorrer desse tempo a pessoa voltou à recuperação, né, da capacidade laboral e já consegue voltar a trabalhar. Então se você está nessa situação, aguardando um acerto pós-perícia, mas já está capacitada para trabalhar, pode voltar a trabalhar, não tem problema nenhum, que o INSS vai pagar esse período pretérito se for reconhecido o seu indeferimento, tá bom? Então se você já estiver apta, não tem problema, período pretérito, período anterior, se for reconhecida a sua incapacidade, o INSS ele te paga sem problema nenhum, ok? Próxima pergunta que a gente tem por aqui é da Eliana. A Eliana pergunta o seguinte: doutor, recebi uma proposta de acordo do INSS e o laudo favorável do perito judicial, ok? Venho recebendo o valor de auxílio-doença no valor de um salário, no caso aqui o salário mínimo, né? Entendo que não há mais nada a receber, apenas a conversão do meu auxílio em aposentadoria. Meu pensamento está correto? Eliana, depende, viu? Depende de uma série de fatores, porque o cálculo do auxílio-doença é diferente da aposentadoria por invalidez, porque o auxílio-doença ele leva em consideração também o cálculo das 12 últimas contribuições. Então funciona assim, na aposentadoria por invalidez ele leva em consideração as contribuições de julho de 94 até a data de entrada da sua aposentadoria por invalidez, até a data que foi reconhecido, né? Depois que eles fizerem isso, eles pegam essa média sua e paga 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição no caso da mulher. Então vamos imaginar que você tem 25 anos de contribuição, ele vai pagar mais esse período aí, né, vai passar por 80% no seu tempo de contribuição. Se essa média contributiva sua for maior do que o valor de salário mínimo, né, aí sim você vai ter as diferenças a receber, porque você já está recebendo o auxílio-doença. Se for no valor de salário mínimo, você vai estar deduzindo um do outro, aí vai estar recebendo a mesma situação, porque você fez apenas a conversão de um para outro. Então depende se você vai ter a receber ou não, depende da sua média contributiva na aposentadoria por invalidez. Então entre em contato com o seu advogado, com a sua advogada aí para ele fazer esses cálculos direitinho, para identificar se tem diferenças entre o valor do auxílio-doença e o valor da aposentadoria por invalidez. Porque o auxílio-doença ele é feito duas contagens, eles levam em consideração de julho de 94 até a data do requerimento do auxílio-doença, eles te pagam 91% desse valor, né? Ou eles fazem a contagem também dos últimos 12 meses. O que for menor, eles vão te pagar. Então, talvez, por isso que sua aposentadoria pode ser um pouco maior. Então, veja com o seu advogado, com o seu advogado direitinho, que pode ter essa divergência aí de valores, essa diferença, né? E você acabar recebendo aí o que não foi pago. Então, pode ter diferença sim, tá bom? Vai depender de quanto você contribuiu, das suas contribuições. Aí tem que aprofundar e calcular direitinho. Perfeito? Pessoal, participe do Papo Previdenciário, já deixe seus comentários aqui pra gente, que a gente vai trazer suas dúvidas e vai estar te ajudando aí a desenrolar todas elas. Vem com a gente que na próxima semana tem vídeo novo. Até lá, tchau!